Eu recebi uma pergunta no meu Instagram de um empresário e eu acredito que pode ser que você esteja na mesma situação que ele. Olha só, tenho uma empresa e estamos com 7 filiais. Tudo sou eu e minha esposa. Sinto que precisamos criar departamentos para não ficarmos sobrecarregados. Não sei por onde começar. Então, por onde começar é que eu vou mostrar nesse vídeo. Se você está nessa situação, acompanhe aí com a gente. Então, vamos lá, muito importante essa questão, esse momento de decisão, que é o que eu vejo. Muitas empresas, né, vão começando pequenininhas, daqui a pouco dá certo, cresce, monta mais uma unidade, outra, aumenta o número de colaboradores, mas os donos, né, o dono, acaba ficando centralizando muito, não profissionaliza a sua gestão. Isso sim, claro, quando você é pequeno, não tem como você ficar contratando gente, montando, nem faria sentido mesmo. Mas a partir do momento que você cresce um pouquinho, você já precisa se organizar. Por onde que eu começo, né? Ele pergunta. Antes de começar, é uma coisa que tem que colocar na cabeça e que eu sei que pode ser aqui uma coisa um pouco difícil para muitos de vocês, principalmente no caso deles, que é um casal, ou às vezes são 2 amigos, 2 irmãos. O que é essa questão importante que vocês têm que combinar e têm que mudar a cabeça para a coisa funcionar? Tem que ter alguém que é o líder, que é o CEO, que é a palavra final. Quando começa um negócio ficar desse tamanho, é muito comum, eu vejo assim, né, em muitas empresas, não, tudo a gente decide em conjunto, tudo a gente discute, tudo a gente faz. Isso aí, né, vai totalmente contra, né, as boas práticas da gestão de um negócio. Eu preciso ter uma liderança, eu preciso ter alguém que dá a palavra final. Puxa, mas agora, né, como que vai ficar aqui? Nós criamos o negócio juntos? Claro, não tem nenhum problema. É definir quem que vai ser essa pessoa e o que pode fazer. Algumas empresas fazem de uma forma muito bacana, um rodízio. Então, se é você e a tua esposa, você e teu irmão, cara, um fica 2 anos, depois outro fica 2 anos. E o que eu vejo acontecer? Às vezes, até são sócios, 3 sócios, cara, cada um fica como CEO, né, presidente, enfim, por 2 anos. Estou colocando aqui um exemplo, acho que é um tempo interessante. E depois vai fazendo esse rodízio. Isso é muito saudável, não só é saudável, como é essencial para o negócio ir bem. Não dá para ficar nesse amadorismo. Quando assim, a gente decide tudo em conjunto, a gente discute tudo. Isso é uma gestão amadora, pode ser uma gestão familiar, mas é uma gestão não está profissional. Então, primeira coisa, cara, vai ter que ter alguém que é líder. E essa liderança para a empresa deve ser a mesma linha de raciocínio para todas as áreas, tá? Então aqui a gente vem assim, por onde que eu começo? Cara, eu começo entendendo as áreas do meu negócio. Para não ter erro, para começar a organizar isso, e eu vejo que é muito comum, que, né, está tudo muito ali centralizado em 2 pessoas, e às vezes tem alguém ali, um apoio administrativo, mas fica aquela coisa toda enrolada, todo mundo faz tudo, isso aí é terrível. A gente tem que olhar a empresa, olha a empresa de fora e ver, puxa, como que eu vou estruturar os departamentos? Que é justamente, né, a pergunta aqui do empresário. Toda empresa, é a sua também, então tem 4 grandes áreas, é por aí que você vai começar. Tá? Você vai ter um departamento financeiro, todas as empresas precisam cuidar das suas finanças. Tem que ter um departamento de pessoas, todas as empresas precisam cuidar de pessoas. Tem que ter um departamento de operações. O que são as operações? É quem cuida do dia a dia do negócio, é responsável. No caso do exemplo, ele tem uma rede aqui de escolas de cursos profissionalizantes. Então, a operação são os cursos profissionalizantes. Então, essa área que cuida de, né, como que é a matrícula, como os professores, a agenda, o calendário de cursos, então tudo isso. Se for uma loja, é quem cuida da loja, da limpeza, da organização, do estoque, do dia a dia do negócio. Operações é operar o negócio. E tem um 4º departamento que é marketing e vendas. Todo mundo, né? Toda empresa tem que vender, então você tem que ter uma área de marketing e vendas, tá certo? Veja só, como assim fica bem claro, você pode colocar isso, deixei aqui mostrando, né, um Word, sabe? Você coloca o organograma, quem que é a pessoa que está na liderança, quem são os responsáveis em cada uma destas áreas, que são essas 4 áreas. Não inventa para começar. Puxa, mas eu não posso separar marketing. Pode separar. Eu não posso criar um outro departamento de suporte. Pode criar muitas coisas, né? Mas aqui, falando de uma empresa em que você tem essas unidades, tem essa situação, não inventa muito para começar. Faz essas 4 áreas que vai dar tudo muito certo se realmente tiver uma pessoa responsável por cada uma destas áreas. Como eu falei, o líder tem que ter a palavra final, né,
negócio como um todo, e cada responsável aqui por sua área tem que ter a palavra final da sua área de atuação. Então isso fica muito saudável. O que é importante? Lembra quando eu falei ali, puxa, é difícil às vezes aquela questão, puxa, quem que vai ser o CEO, né? A gente tem uma relação familiar, uma relação de casal, uma relação de sócios que começaram juntos. A gente tem que trabalhar isso de uma maneira profissional. Então, se alguém, né, um cliente, um fornecedor, um funcionário tem algum problema, por exemplo, né, um funcionário tem algum problema e ele vai falar com o CEO, qual que é o papel do CEO? Não é comigo, isso aqui é com o departamento de pessoas. Assim você dá o poder para que cada departamento realmente aja corretamente. Depois, né, entre vocês vão ter as reuniões, as análises e ali vão ter as discussões, mas tem que ter esse grau de hierarquia, né, em que realmente você empodera essas pessoas. O que eu vejo? Muita gente às vezes fica nesse começo, né, puxa, eu queria ser o CEO, e daqui a pouco alguém tem essa função, se identifica muito bem, não, legal, bacana, quero continuar aqui. E às vezes outra pessoa fala, puxa, olha, eu não gostava muito, eu gosto muito de marketing, eu gosto de vendas, esse negócio de ser CEO, de ter que responder por tudo, decidir tudo, eu não gosto muito, certo? Então fica aqui realmente já essa aula de como que você vai começar a estruturar a gestão de maneira profissional do seu negócio. Separe em 4 áreas: finanças, pessoas, operações, marketing e vendas. Puxa, mas eu não tenho ainda, eu não posso contratar um gerente para cada uma dessas áreas, eu não consigo ter tudo isso. Beleza, tá? Se você não conseguir, o que é importante? Que tenha essas áreas. Então pode ser que uma pessoa seja responsável por 2. Ele cuida do financeiro, cuida também de pessoas. Então não tem problema, você não precisa também contratar uma pessoa para cada uma dessas áreas. Você pode ir ajustando, organizando, mas é importante que exista essa divisão. Aqui vou fazer um comentário assim, só para ficar bem atual aqui esse conteúdo, você vê como ele é atual. Tem muitas empresas grandes, né, startups, multinacionais, enfim, empresas que estão assim, puxa, não, a gente não tem mais essa hierarquia, essa estrutura como mostrei por aqui. Nós temos assim um organograma que é uma bola, um monte de coisa para cá, todo mundo integrado, conectado, o cliente no meio e pá. Cara, são coisas muito legais, muito bacanas, acho que tem tudo a ver, mas cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento, né? Na prática isso é uma coisa difícil de se implementar. E claro, você tem uma grande estrutura, uma grande empresa, vai contar com muitas ferramentas, né, consultorias e treinamentos para organizar isso. Então é uma coisa bem legal, mas eu falo assim, sempre a diferença com a minha bagagem, né, de pequena empresa, trabalhei muitos anos no Sebrae, a gente não pode pegar uma grande empresa como referência para a pequena empresa. Pode pegar algumas coisas, algumas boas ideias, alguns insights, mas a gente não pode querer replicar o que eles fazem, porque a realidade da empresa de pequeno porte, pequeno, médio porte, é muito diferente de uma grande empresa. Então, a gente tem que ter essa análise para entender a diferença, o nosso momento, o nosso tamanho, e aqui está um bom começo para você profissionalizar e sim se tornar uma grande empresa. Se você tiver dúvidas sobre negócios, franquias, crescimento, expansão, me manda, sempre tenho o maior prazer em responder. No meu Instagram tem sempre uma caixinha de perguntas aberta. Valeu? Até o próximo vídeo.